meu coração. Abre meu coração para te ouvir. Abre meu ouvido. Quando vamos falar é para ouvir muito bem. Oremos em nome de Jesus. Nós te bendizemos porque você é Criador. Só uma palavra basta porque o pregador é a loucura da pregação. Essa é a igreja da cruz. É estrita santidade. O Espírito Santo ajuda o pregador para transmitir o espiritual ao eterno. Tudo vai se submeter na cruz. Nós queremos alcançar a graça. Deixa que a presença do Espírito Santo para ter controle nesse lugar. Seja presente aqui em nome de Jesus Cristo.
Nzambe, merci. Pela oportunidade. Na carte da edição da mois de la femme. E no quadro do mês das mulheres. A oportunidade a pessoa a parler sur. É a oportunidade que me deu para falar na sua parte. Amém. Amém. Toza na thème na biso ya moi. Nós temos grande tema do mês. O babengi ignorance. Que é chamado de ignorância. Balobai na biso na kati ya ignorance. Me disseram dentro da ignorância. Un ignorant. O ignorante. Aza mutu o a se santifiaka te. É uma pessoa que não se santifica. Aza mutu oyo donc aza insolent. Quer dizer uma pessoa insolente. Aza orgueilleux. É orgulhoso. Aza arrogant. Ele é arrogante. Wala eza ba qualité ya un ignorant. Aquilo são qualidades do ignorante. Donc animona ke anikoki na ye moko. Ele pensa que ele já basta tudo que ele tem. Donc nyonso oyo azwaka eza mpona ye moko. Tudo que ele adquire é para ele mesmo. Donc Nzambe aza na part te pa ignorant. Porque Deus não tem parte para o ignorante. Amen. Dimanche passé, domingo passado, maman Odete e a nossa mamãe Odete até episode sur la qualité. E nós pregamos sobre a qualidade. Aí c'est episode que eza manière de vivre. Nos falaram que é uma maneira de viver. E pode kozala bon to mauvais. Pode ser bom ou mau. Pe mote atali sur le lenge nini mo Kristo akoki kozala na qualité ya malamu. E apresentando nos mostrou como é que cristão pode ter uma boa qualidade. Amen. Amen. Lelo tolobela lisusu su te mosusu. Hoje vamos falar outra coisa mais. Toloba sur le triomphe. Vamos falar sobre o triunfo. Totanga na mkanda ya Matthieu 27. Vamos ler na carta de Mateus 26. Verset 61 dit na 68. No versículo 61 até 68. Ouais, amoni akoyi kotanga. Matthieu 27. 61 à 68. Matthieu chapitre 27, 67 à 68, 61 à 68. Totangi na como na espace. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et suscitèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. La parole de Dieu. Amen. Mateus capítulo 27, em português 61 até 66. Não tem 60. Até 66. Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se ao Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos.
podem ir e mantenham o sepulcro de segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Palavra de Deus. Total na Lingala, Matthieu 27, chapitre 61, fina 66. Total na kombo na Yesu. Maria ya mboka Magdala, nandoi na ye, bafandaki kuna liboso ya cimetière. Sima ya mokolo moko, ezalaki mokolo ya kopema. Bakonzi ya banganga nzambe na bafariseo bakei epai ya Pilate. Balobi na ye, mokonzi, tozali kokanisa makambo moto ya lokuta wana alobaki tango azalaki nanu na bomoi. Ye alobaki, nakosekwa na mikolo misato. Ebongi otinda bakengela cimetière mikolo misato. Soki te bayekoli na ye bakoya koyiba ebembe. Bongo na sima bakoloba na batu asekwi. Lokuta wana ekoleka oyo ya liboso na mabe. Pilate azongiseli bango, bokamata basoda, bokende kokengela cimetière na ndenge ekoki. Bongo bakei, batie elembo na libanga, bazipelaki libulu, po nakokanga yango libela, pe batiki basoda po nakokengela yango. Loba na Nzambe. Amen. 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 Donc on va sur le triomphe. Vamos falar sobre o triunfo. Pour définir yango esani. Vamos definir o que significa triunfo. Triomphe et Nikoloba, c'est remporter une victoire éclatante. Quer dizer triunfar, quer dizer levar uma coroa, uma vitória. Voilà la première définition. Aqui foi a primeira definição. Deuxième définition, langue ezali. Segunda definição. Remporter quelques avantages. Quer dizer levar umas vantagens. Quel que soit sur quelqu'un. Pode ser numa pessoa. Remporter une victoire éclatante. Ter uma vitória esclarecida. Yango na babengi triomphe. É que é chamado triunfo. Ah, on a calendrier Matthieu 27. Aqui no Mateus 27. Bazo lobela biso sur enterrement ya Christ. Estavam falando sobre o enterro do Cristo. Tango Christ akufa na croix. Quando Jesus foi morto na cruz. Ezalaki na un homme riche. Era homem rico. O babengi Joseph d'Arimathée. Que é chamado José Arimateu. Azalaki na sepulcre na ye. Ele tinha sepulcro dele. Andimai que a honoré ebembe ya Yesu. Ele queria honrar o cadáver de Jesus. Asengaki akende kosenga epa Pilate. Ele foi pedir ao Pilato Ete apesa ye ebembe wana akende kokunda yango none. para lhe dar aquele cadáver para ir sepultar com honra. Pe Pilate ebe kopesa ye nzoto ya Yesu. E Pilato também entregou facilmente o corpo de Jesus Pe akende kokunda yango. e foi enterrado. Nini temite olobela awa. O que nós queremos dizer aqui? Awa bani kotalisa biso lisusu pe kaka ana na 27 awa. Aqui sempre no 27, que é onde estamos, Ba principaux sacrificateurs pe os principais sacerdotes na ba pharisiens. com os fariseus, Bango pe bakendaki epa Pilate. eles também foram no Pilato, Bake pe kosenga também foram pedir que Pilate apesa bango ordre bango pe batia bagarde para que o Pilato dá ordem para colocar guardas, basele pe nini tombe wana ya Christ para fechar também bem o sepulcro do Cristo, po aza aressuscite para te não o ressuscitar. po Christ alobaki na bango ete na kokufa na kosekwa après 3 Porque jours. Cristo tinha lhes dito que eu vou morrer, mas vou ressuscitar depois de 3 dias. Donc bango balingi baempêche triomphe ya Christ, Eles queriam impedir o triunfo do Cristo. balingi baempêche puissance ya résurrection, Eles queriam impedir o poder da ressurreição. batia libanga basele yango makasi, Para colocar pedra e fechá-lo muito bem. balingi balimite puissance ya Nzambe, Eles queriam limitar o poder de Deus.
Eles queriam limitar o poder da ressurreição. Porque ele era incrédulo. Eram pessoas que não se santificavam. Eram ignorantes. Quer dizer, eles têm ousadia, aqueles orgulhosos. Eles pensavam, eles estavam a ignorar que Jesus não era a ressurreição. Amen. Amém. Foram, colocaram guardas. Mais troisième jour, Mas a Bíblia está dizendo no terceiro dia, Christ qui ressuscité. o Cristo já estava ressuscitado. Quando as mulheres estavam aí perfumar o corpo de Jesus, Déjà triomphe ici et salami. encontraram já o triunfo já se fez. Résurrection ici et salamaki. A ressurreição já foi Baguarda feita. bazaraki les sous-soutés. Os guardas já não haviam Les mais. tombeaux étaient E vides. o túmulo era aberto. Et ça le lenge moko pe yo na vie na yo. É a mesma coisa também tu e eu na sua vida. Et ça na bat batiela biso ba limitation. Há pessoas que colocam limite nas nossas vidas. Et ça na bat o ba lakela o mabe o yebi pe maloba na Há bango. pessoas que te malediçaram e falavam também a próprias palavras. Que yo koyi kolonga E te. você nunca vai vencer. Yo koki kobala te. Você não pode casar. Okoyi koseka Você te. não pode Vie subir. na yo koza ezaka vie ya misère. A sua vida sempre é da miséria. Vie na yo ozalaka vie ya A souffrance. sua vida sempre vai ser vida de Wana eza sofrimento. maloba na bango. Aquilo era as palavras dele. Yo koyi kotia kondima likolo ya maloba wana te. Você não pode colocar fé em cima daquelas Yo palavras. koyeba ke Christ ayebaki kotriomphe. Você tem que saber que Cristo triunfou a morte. Bango batiaki limite na vie ya Christ Eles colocaram limite na sur vida la de Cristo, résurrection de Christ. sobre a ressurreição do Cristo. Batiaki limite. Colocaram limite. Mais ntango lokola Christ azalaki mosantu, Como Cristo era santo, ye moko azalaki parole vivante. ele foi para a palavra viva. Résurrection esalamaki. A ressurreição foi feita. Triomphe O emonanaki. triunfo apareceu. Bien-aimé, Meu amado, yo mpe na ntongo ya lelo. você também na manhã de hoje, Est-ce que olingi otriomphe? será que quer triunfar? Est-ce que yo olingi kaka odemere na maloba ya bamalédiction Você ya quer bato? permanecer nas palavras da maldição das pessoas. Eke na libota na bino bobotaka E te. na sua família não nasce. Yo mpe maloba wana okomisi yango réel. Você também aquelas palavras torna-se real. Eke na libota na bino bobalaka E te. na sua família não casa. Yo mpe olingi okomisa maloba wana Você réel. também torna aquelas palavras real. Biso na libota na biso, Nós na nossa família, koko na biso ya mobali, nosso avô, bana nyonso ya liboso ya bana na ye, todos os primogênitos dos seus filhos, donc bazali kokufa. todos morreram. Ntango mama na biso abali, Quando a nossa mãe casou, aboti ngai, nasceu a irmã, nga mpe naza mwana liboso, também sua primogênita nabandi malade. começou a adoecer. Nga nabela pendant 14 ans. E a irmã adoeceu durante 14 anos. Nazalaki na pneumonie. Ele tinha problema dos pulmões. Nazalaki na abcès pulmonaire na poumon gauche. Quer dizer, ele tinha acesso nos pulmões na mão direita. Bisika biso tokoli na mission protestante. Aonde que nós crescemos numa missão protestante. Bisika baparents nanga bazalaki badiacre na église, Aonde que os meus parentes eram diáconos na igreja. bazalaki mpe baenseignant. Eram também professores. Mutu nyonso oyo ayebaki nga azalaki biso bazalaki kobondela ke nakufa. Muitos que oraram para mim morrer também. Mpo nazalaki kosanza makila. Porque eu vomitava sangue. Poumon oyo abcès wana esalamaki esalaki libulu ya monene. Porque no pulmão da mão esquerda fez buraco muito grande. Nga mpe nazalaki deja na kati ya limitation mpo naza mwana ya liboso. Quer dizer, eu também estava dentro da limitação, porque sou primogênita também. Un jour, je me rappelle, nane mama na biso alobaka. Dia eu me lembro de que a nossa mãe sempre dizia. Ba serviteur ba ekobondela na Os ndako servos vieram biso. orar na nossa casa. Basengi nzambe ke nakufa. Pediram a Deus para mim poder Po morrer. nazalaki kodéranger mingi baparents na Porque eu ngai. perturbava os meus parentes. Moye basala mosala ezalaki Não susu te. tinham como trabalhar. Po soki na bandi kosala bacrise wana ya kosanza makila, Basta começar a fazer aqueles cris de vomitar sangue. donc bato nyonso fo bayoka mawa. Todo mundo tem que sentir pena. Ezalaki limitation mpo na ngai. Era uma limitação para mim. Mais ntango mama na biso aye kososola eloko wana, Mas quando
la maman, notre maman a répondu aussi. Aye un jour ayebisi ngai. Disse un dia. Wana na koma des gens, je pense à l'âge de 5 ans 6 ans. Aí eu me lembro que tinha tipo 5 ou 6 anos. Ayebisi ngai soki obandi kosala crise oyo. Se você começar a fazer isso, esse tipo de crise, Banda koloba ke na kokufa te. começa a dizer eu não vou morrer. Banda kokonfese victoire. Começa a confessar vitória. Loba ke na kokufa te. Diga não vou morrer. Ake amenancer papa na bango. Vou ameaçar o Alobi seu pai. papa yo obomaka bana nyonso. Pai, você tem tido matado os seus todos os filhos. Papa na bango mpe andimi alobi eza bongo. O seu pai também. Mais yo sambela makasi. Mas você ora bastante. nazalaki toujours kodemere nga moko nazali soki ata na ke classe soki nasali crise wana bandi kosanza makila Basta fazer aquele crise, começa a vomitar sangue. nazali komona na suka nazobakani na kokufa te na nkombo na yesu na No kokufa final, te na sempre nkombo na eu vou yesu dizer o nome de Jesus, não vou morrer em nome de Jesus, não vou morrer. nazalaki koproklame oyo ebenge triomphe na ngai Eu proclamava o triunfo na minha likolo ya vida. maladi wana Em cima daquela likolo doença. ya abcès pulmonaire wana Em nazalaki nango cima daquele acesso pulmonar que eu tinha. mpe nzambe ayaki kodelivre ngai après 14 ans E Deus me libertou depois de 14 anos, na campagne ya évangélisation numa campanha de evangelização. nde nazwaki délivrance na ngai Aí foi liberto, ntina komi lelo na age oyo até hoje estou nessa idade. mutu oyo amonaka ngai ayebaki biso na O mission que me via na missão, o que me conhecia também, jour nasisi faculté no dia que eu terminei papa na biso soki azopresente o mwana na ngai o meu pai sempre me apresentava essa minha filha. papa natuni azalaki ye mpe azalaki mpe enseignant na kati ya mission E aquele pai era também professor na missão. atuni mwana na ye wana oyo azalaki kosanza makila Essa tua filha que vomitava sangue, mwana wana akufa te aquela tua filha nunca papa morreu. papa alobi na ye te Pai respondeu não. nzambe akangola ye Deus me libertou. elingi kolobake nini Quer dizer o quê? mutu moko te akoki koampeshe o triomphe Ninguém pode te impedir soki yo moko okoloka kondima na yo epai na nzambe fé a Deus. omoni ke nzambe nde aza le seul Você dieu vê que Deus é o único Deus. soki yo moko oza ignorant Se te tu próprio não é ignorante, soki yo moko ozoyeba te puissance ya résurrection na bomoi na tu yo não conhece o poder da ressurreição na sua vida. awa na acte 16 Aqui no Atos 16, verset 24 no versículo 24, awa bazotalisa biso triomphe ya paul na silas está a mostrar o triunfo de Paulo e Silas. bazalaki na kati ya prison Estavam dentro da cela, bakangamaki na bachaine estavam acorrentados. bazwaki makolo na bango batie bango libanga ya nini nzete ya monene bakangi bango na Pegaram makolo seus pés, colocaram um pau bem grande nos seus pés. balobi na biso kuna ke na butu Disseram na noite, paul na silas babandaki koadore mpe kolue nzambe Paulo e Silas começaram a adorar e louvar Deus. ntango babandi koadore kolue nzambe Quando começaram a louvar e adorar Deus, bible elobi ete tremblement de terre esalamaki na prison a Bíblia está dizendo que havia o terremoto lá na cela, na donc prisão. baprison baporte ya prison efongwamaki As portas da cela abriu-se. baprisonnier nyonso babimi Todos presos saíram. epuis gardien oyo azalaki kokontrole bango O guarda que estava ali a controlar, abangi alobi amiboma zwi epe amiboma ele tinha medo, dizendo: vou pegar a espada e se matar. po amonaki triomphe ya nzambe alleluya Amém. Deus. gardien abangi alobi soki bakonzi baye bamoni boye na ntongo bakokoma Guarda ngai comeu, disse: se os meus comandantes vêm me encontrar aqui aberto, vão me matar. paul ayebisi ete Paulo respondeu: não, abi komiboma te não se mata. wana ezali triomphe ya nzambe Aquilo é o triunfo de mpe Deus. mutu wana andimelaki kristu E aquele guarda aceitou acreditar. atali nzambe ya paul Ele viu o Deus do Paulo. koma adeshene bango Como é que ele tirou? koma alongoli bango na Como é limitation que eles tirou na limitação? koma alongoli bango na kati ya kokangama oyo bango Como é bazalaki que eles tiraram dentro da cela onde estavam presos? mpe guarda wana atuni nani paul na silas E o guarda perguntou no Paulo e Silas: alobi nasala nini mpo nga mpe nabika o que é que eu posso fazer para me ser salvo? epuis paul nasi barépondre ye ke E responderam a ele: abi soki ondimi kristu tu acreditar em Cristo, okobika yo na libota na você yo vai ser salvo e a sua família. amen yo mpe bien aimé na ntongo ya Você lelo também na manhã de hoje, mpo otriomphe para tu triunfar, il faut ozala na kristu você tem que ter mpo ye Cristo. aza sauveur Porque Ele é o aza Salvador. protecteur Ele é protetor. aza nzambe oyo abrisaka bajour Ele, Deus, ayebaka koefase balimitation bacondamnation baloi établi
na yo caminho da sua vida. soki kaka yo ndimi Christ Tu somente otiki acredita em nzela ya Cristo. mabe E deixou os meus caminhos. oproduit bafruit de l'esprit kati na yo Vai produzir frutos bien aimé dos seus amores. okotriomphe Vais triunfar. okotriomphe lokola Paul na Vais Silas triunfar como Paulo e Silas. et puis gardien oyo azalaki baptisé soki tokotala na E o guarda também foi batizado. po amonaki triomphe ya Paul na Porque Silas. ele viveu o triunfo de Paulo e Silas. Paul na Silas batriomfe mpo na nini? Paulo e Silas foram triunfados por quê? Totama na Galates 5, 22, 26. Gálatas 5, 22 a 26. Galates 5, 22, 26. Gálatas 5, 22 a 26. Kuna bazotalisa biso Aqui está a mostrar bafruit de l'esprit. é fruto do Espírito. Paul na Silas badominaki batriomfaki mpo bazalaki na bafruit de l'esprit kati na Paulo e bango. Silas foram triunfados porque tinham o fruto do Espírito dentro deles. Amen. Bafruit de l'esprit yango eza nini? Quais são o fruto do Espírito? Bazalaki na amour. Eles tinham amor. Bazalaki bato oyo bazalaki kolinga bato. Eram as pessoas amorosas. Bazalaki bato oyo bazalaki kozala na compassion ya bato. Eles tinham compaixão dos outros. Yo soki ozangi amour Tu se está faltando. okotriomphe Não te. vais triunfar nunca. Yo yinaka bato. Você odeia. Même bato oyo baza na ndako na yo bavizinha Mesmo as vizinhas, você odeia. omona bango kaka bandoki. Você sempre lhe chama bruxo. Même l'église Mesmo na igreja. baninga nyonso omona bango kaka bandoki. Todos os irmãos, você pensa que são bruxos. Oza na amour te kati na yo Você não tem amor dentro de si. otriomphe te. Não vais triunfar. Parce que Dieu est amour. Porque Deus é amor. Dieu est amour. Deus é amor. Po triomphe il faut bafruit de l'esprit ezala kati na yo. Espírito está dentro de ti. Et puis ya mibale Segundo, il faut ozala na patience. você tem que ter paciência. Amen. Bato ebele Muita gente batriomfa te mpo bazangi não patience. triunfa porque não tem Ondimeli paciência. Christ. Você acreditou em Cristo. ofrekantaka église Você frequenta a igreja. oyoka mateya Você ouve bem a palavra de okenda na Deus. montagne Você soba no mundo. oyoka nde bateya biso Você anda ouvindo os outros que cantos. Christ aza résurrection. E nos prega que Christ a aza ressurreição. miséricordieux. E Cristo é Christ aza amour. Christ Cristo é aza amor. sauveur. Cristo é Aza salvador. guérisseur. Ele é Aza salvador. boye aza Ele é boye. assim, assim. Mais yo olingi ka nde bayebi biso ke oza na malade bayebi biso ke Christ aza guérisseur. Mas Aza você, quando guérisseur. você tem doença, quando fala que Jesus é curador, olingi kobika à l'instant. você quer mesmo curar no mesmo tempo. te zala patient. Esteja paciente. Demere na makolo na Você Yesu. permanece nos seus pés. Demere na makolo na Yesu. Permanece nos Na pés de Jesus. kondima. Com a fé. kozala te oza emporté par toute vague doctrine. Você não pode ser assim tão de levar toda a ventania da sua doutrina. Il faut être fidèle Você tem que ser fiel na kati ya doctrine chrétienne. dentro da doutrina cristã. Awa eza na badoctrine mingi ebimi. Aqui tem muitas doutrinas que saíram. Bato bazoke mingi na babeko. Muitos estão aí nos becos. Bazoke kuna na beko mpo bayebisa ye likambo na ye. Estão aí nos becos para falar sobre o seu Na problema. milie onga na vandi. Onde é que eu estou a viver? Esprit ezorenie yango wana. O Espírito está reinando aqui. ozokaka mutu nyonso nake na beko tokokende beko lobi tokokende beko Amanhã ele no beco. mpo balobela ye makambo na ye. Para falar sobre o seu problema. Me mutu azokozala fidélité na doctrine oyo andimi. Mas alguém não é fiel na doutrina que ele aceitou. Doctrine chrétienne. A doutrina cristã. Mutu azozala fidèle na ngo te. A pessoa não é fiel com aquilo. Mutu azolinga kozala patiente alingi kaka na minute nzambe asalela ye. Paciente que ele mesmo Deus opera no mesmo minuto. aza na kondima te ke nzambe oyo andimi. Ele não tem fé que esse Deus que ele acreditou. ozalaki baptisé. Você foste batizado. oza chrétien. És cristão. ke nzambe aza capable aguérir yo na moment na ye opportun. No seu momento oportuno. Po Bible elobi c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Porque a Bíblia diz que é a bênção do eterno que Mais bato balingi kaka biso bato olingi kaka na minute nazwa lipamboli nanga na minute. num minuto só para mim ter a bênção, num minuto só para mim ter a bênção. bato balingi bongo. Nós queremos assim. bato baza na douceur te. As pessoas não têm a mansidão. Amen. Mansidão. donc il faut ozala na Você douceur tem que ter a mansidão. ozala na calme. Para você ter a olobi ete calma. Christ oyo nga na ndimeli Dizendo que esse nzambe oyo nga nazobondela esse Deus que nzambe oyo vai orar. nafukamaka Esse Deus que eu ando prostrado todos os akosala. dias, Ele vai operar. oza motu ozosala mpe bolamu Tem que ser uma pessoa também que faz a bondade ou bem. po triomphe. Para tu triunfar. il faut oza motu oyo ozosala bolamu. Tem que ser uma pessoa que sempre é assim, que compartilha com os outros.
donc yo zaka to mimona kaka yo moko Você te não pode só se bater. zala na sem ter bienveillance. Você tem que ter uma boa vigilância. Amen. Oza pe na maîtrise de soi. Para você ter domínio próprio. Po ata mutu aya yebisi yo ke kuna bazobikisa mutu moko aye kuna Mesmo azobikisa alguém vai te contar, olha, ali tem alguém que está salvo aí. zala na maîtrise de Você tem soi. que ter domínio próprio. olobaki naza na basali Dizendo que eu estou naza na eglise na ngai esika na ndimela Eu estou na igreja onde que eu acreditei. bisika wana nde lobiko na ngai koya Aonde virá minha salvação? soki totala na mokanda ya 1 Samuel 17 E vamos ler no 1 de Samuel 17. kuna bazotalisa biso Aí estão mostrar 1 Samuel 17 11 45 1 de Samuel 17, 11 até 40. ici kuna bazoparle biso sur la victoire Aí estão ya falando David sobre le triomphe de David o triunfo de Davi. David azalaki elenge Davi era um jovem. azalaki guerrier te Ele não era guerreiro. azalaki mutu azalaki kobokola babrevi azalaki berger Ele era um pastor das ovelhas do seu pai. azalaki kovanda na zamba Ele vivia na mata. amesana na bitumba te na guerre te Ele nunca se acostumou a guerrear. comme ezalaki na un ignorant Porque havia um ignorante. azalaki audacieux Quer dizer, ele tinha ousadia. donc un insolent Quer dizer, é um insolente. azalaki chaque fois koya komenace peuple de Dieu Ele sempre via ameaçar o povo de Deus. azalaki komona ke makasi na ye eleki makasi ya Ele nzambe pensava que a sua força era mais que de Deus. azalaki komona ke maloba na ye elekaki maloba ya Ele nzambe pensava que as suas palavras ultrapassavam a palavra de Deus. chaque jour azalaki Limites. israel Israel, bobimisa mutu ya makasi você vai ter que sair uma pessoa forte aya tobunda na ye para lutar comigo. chaque fois azalaki koya ntango pokwa Cada vez kofinga ele vinha à noite como tarde. kose manke na peuple Quer de dizer, Dieu zombar contra o povo de Deus. mais David Mas Davi, azalaki na nzambe ele tem o seu Deus. azalaki na triomphe ya Ele nzambe tem triunfo de Deus. ayebaki ke nzambe mutu alongisa Ele sabia que Deus é que faz vencer. nzambe alongisaka na butu Deus faz vencer à noite, na moi de dia, ntango nyonso todos os dias. maloba ya goliath As palavras de Golias ezalaki na puissance te likolo ya maloba na não nzambe tem poder acima da palavra de Deus. mpo goliath azalaki un païen Porque Golias era um pagão. azalaki na nzambe Ele te não tinha Deus. azalaki mutu oyo Ele era uma azalaki pessoa kokonfese nkombo ya nzambe te na que não bomoi na ye confessia o nome de Deus na sua vida. e david E Davi, comme ye azalaki mutu azalaki kotambola dans la street sainteté como ele andava na estrita santa, azwaki autorité likolo ya goliath ele pegou a autoridade em cima de Golias. amen yo mpe bien aimé Tu também, meu okoki irmão. kozwa mpe autorité Você pode também ter likolo ya maloba autoridade nyonso ya em négatif oyo cima baloba da mpo na palavra yo negativa que fala. oyo etambolaka na esprit na yo Que anda no seu espírito. ngai soki namoni kaka boye Eu, se basta ver assim, vi na ngai ebebaka a minha vida sempre destrói. eza maloba oyo mpe si edomina esprit na É a yo palavra que já dominou seu espírito. eza maloba oyo si edomina bomoi na yo É mobimba as palavras que já dominou toda a sua vida. yo mpe lelo na ntongo okoki kodomine Você yango também hoje pode dominar mpo triomphe para tu triunfar lokola david como Davi. david adomine na maloba ya goliath Davi dominou ainda abengi a palavra un de Golias. incirconcis Quer dizer, ele chamou um incircunciso, un païen um pagão. ayebisi ke yo na kokata mutu na yo Ele disse, eu vou cortar sua cabeça na nkombo ya nzambe ya em bomoi nome de Deus vivo. mpe david ayebaki kozwa E Davi sabia pegar azwaki libanga na lance e pegou uma pedra e arco. soki totala kuna kaka na verset 50 Se vamos baixar um pouco nos 50, tokomona ke david kaka nini lance na ye wana na pierre Davi somente com a física dele, uma pedrinha, ayebaki kokwesa goliath ele sabia bem fazer cair Golias. goliath oyo azalaki bato nyonso bazalaki kobanga ye Golias que era um homem tremendo. que todo azalaki mundo impossible mpo na Quer israel dizer, era um impossível para o Israel. israel ezalaki soki etali ka goliath Israel, balimoni baza impossible quando via somente Golias, pensava, ei, nós somos impossíveis. amen yo mpo okoki kolonga maloba Você oyo também pode nyonso vencer. oyo oyebi baloba mpo na Todas as libota na palavras que bino falaram pela sua família, pode vencer.
na kombo ya nzambe. Em nome de Deus vivo. David ayebaki kokata mutu ya Goliath. David cortou a cabeça de Mpe Goliath. libota nyonso ya David De toda a família de David. elingo balibota ya Quer Israel. dizer israelita. Jour wana ezalaki jour de victoire Quer mpona dizer, naquele bango. dia foi dia vitorioso. Ezalaki jour ya triomphe Quer mpona dizer, foi bango. dia de triunfo para eles. Bien aimé, yo mpe olingi otriomphe. Você também quer triunfar. Domine maloba nyonso négative. Domina todas as palavras negativas. Domine inquiétude oyo edominaka yo. Você domina a inquietude que te domina. soki ozaka mutu oyo ozelamentaka Se você é uma pessoa sempre lamentações, biso tokongaka te nós não melhoramos. biso vi na biso ezalaka bo Nós a nossa vida biso na libota na biso mutu abimaka azalaka te nossa família não tem nada a ninguém que subsair. yo mpe maloba wana deja ekomi deja evandi kati na yo Você também aquelas palavras já sentou em si. domine yango likolo ya maloba na nzambe Domina com a palavra de Deus. domine yango Domina. confesse kombo ya kristu likolo ya maloba confessa wana o nome do Cristo em cima daquelas palavras. omona kolonga Você verá que vai okolonga vencer. goliath na yo Vai vencer o seu okokata mutu na ye vai lhe cortar a cabeça. tokotala su tokoki kotanga mpe su na mokanda ya 1 roi Vamos ler no 1 de Reis, chapitre 18 capítulo 18, verset 15 à 22 versículo 15 a 22. kuna bazotalisa biso susu forme mosusu ya triomphe Aqui estamos mostrando mais outra forma de triunfar. wana bazoparle biso si histoire ya eli Aí estamos falando a história do Elias. eli azalaki englouti par les prophètes ya bal Quer dizer, Elias estava engolido nos profetas de Baal. na baprophète ya starte E com os profetas do Statei, eli azalaki kaka ye moko oyo azalaki na nzambe ya bongo Elias somente era sozinho que tem Deus vivo. eli alobi basali défi Ele disse que fizeram desafio. balobi tozotia holocauste E será que vamos colocar o local? tozosopela yango mai E vamos derramar com po água. baprofete balekaki ebele na mboka na Porque bango os profetas passaram muito naquela cidade. nzambe ya bongo yazalaki koyebana lisusu te Deus vivo já não aparecia, ninguém conhecia ele. balobi ete totalisa nani oyo aza na nzambe ya bomo E disseram que vamos mostrar quem que tem Deus vivo. amen et puis bazotalisa biso kuna ke Aí está nos mostrar eli Elias. liboso ya 450 prophète ya bal E perante 450 profetas de Baal, eli abimaki vainqueur Elias saiu vencedor. abelelaki nzambe Ele clamou seu Deus. likolo ya holocauste oyo ezalaki mouye Em cima do holocausto que estava molhado. nzambe ya bongo yakisaki moto E Deus vivo foi descer, cair. et puis holocauste ezalaki etumbamaki E o holocausto foi queimado. banzambe ya bal bango balekaki na liboso babeleli bal E babeleli os babeleli profetas de Baal passaram primeiro, clamaram seu Deus, clamaram. eli alobi bobenga lisusu ntango mosusu ake wenze E Elias respondeu, clama, mas ele foi na praça. ntango mosusu aza quelque part bobenga ye lisusu Às vezes já esqueceu, está num sítio assim, ele chama mais de novo. mais eli ntango abelelaki éternel dieu des Mas armées Elias, quando clamou eterno, oyo abengami la colonne de que fer é chamado a coroa de fogo, akitiaki moto ele fez cair mpe fogo. triomphe E emonanaki o triunfo apareceu. na israel ngomba bayeba ete eli aza na nzambe ya bongo Israel todos sabiam que Elias tem Deus vivo. bien aimé Vraiment. mpo na nini na bomoi na yo te okoki kotriomphe Porque que mpe na sua vida também não pode triunfar. bato oyo batalisi biso bango batriomfaki Essas pessoas que mostraram triunfaram. ngai na yo mpe tokoki Eu kotriomfe também podemos triunfar. soki kaka tokoloka confiance na Se biso nós epai colocar nossa confiança a Deus. tolongoli ignorance kati na biso Tirando a ignorância dentro de nós. tokomi bato oyo mpenza baza bavrai E chrétien tornar mesmo os verdadeiros cristãos. totie foi na biso na action Colocando a nossa fé em ação. tokotriomfe Aí vamos triunfar. likolo ya nyonso edominaka Em biso tudo que nos domina. likolo ya nyonso ekomplikaka Em tudo biso que nos complica. likolo ya nyonso elelisaka Em tudo que nos biso faz chorar. amen donc mwana na nzambe nyonso Filho de Deus todo ifo azala motu azotriomfe tem que ser uma pessoa sempre que triunfa. otriomfe na maloba na nzambe Vais triunfar com as palavras de Deus. otriomfe te kaka boye te Não vais triunfar somente assim. ifo otambola na Tem que sainteté andar na santidade. oza motu ozotambola na street sainteté Para você ser uma pessoa que está na Nem estrita aba komeli santidade. biso Do jeito aba. que está escrito aí, na estrita santidade.
na makolo na Yesu nos pés de komikaba Jesus, na se losambo dedicar nas orações, na kolua Nzambe louvar Deus, na komipesa na misala ya se Nzambe entregar, se dedicando na obra de Deus, nde yo aí kotriomfe você vai triunfar. otriomfe te okangika maboko Não vais boye triunfar te com os braços cruzados, na makolo na Yesu nos seus pés. ozotia elikia Aí, olobi confiança, Nzambe a esperança soki de yo Deus. te Se não fosse naza Deus, eloko eu pamba não sou Nzambe nada. mona ngai Deus veja. Nzambe yokela ngai Deus mbango tem Nzambe compaixão. ekota likambo na Deus ngai entra no meu nde yo viver. kolonga Aí tu nde vai triomphe vencer. ekozala partage na Aí yo o triunfo será nde sua triomphe parte. ekozala mpe partage ya libota E na aí yo o triunfo será ozotia parte da eliki sua epai ya Kristo Estás a colocar confiança em miracle Cristo. ekose déclenche Milagre vai aparecer. yango tozobenga triomphe miracle wana Aqui, aquilo que estamos chamando de triunfo, aquele milagre. amen tokangi miso na biso Fecha os teus olhos onde tu estás. obana nzambe Digas a Deus, nzambe yokanga ima Deus tem compaixão de mim. okolanga lolenga na sa Veja. Nos pregar sobre o triunfo. Vencer. Mesmo que você já esteja enterrado. Ela também primeiro dia vai pregar assim. Estava a pregar assim, olhando. Aqui agora. Quem que quer fazer moderação no domingo? Do próximo. Mesmo você olhar para ele. Mamãe minha. Eu meti pessoa para fazer moderação. Eu lhe falei domingo, você vai moderar o. Nos pregaram. Não estamos a pregar, mas é a profecia da pregação. Estamos sempre da profecia, quer dizer a obra. Estamos a dar o espírito dessa pregação. E o espírito da palavra dessa pregação. E muito vamos pausar muito na definição. Ignorante não se santifica. E o problema dele é ter ousadia. Toda hora se ele tem ousadia assim, Golias. Como Golias. Ele se luta como o seu trabalho é falar mais. É ousadia. Pregar na sexta-feira. Quando o inimigo está assim, nós devemos nos aproximar e pela fé. A ousadia do cristão em relação à relação do inimigo. Quer dizer, tem que mostrar autoridade. O inimigo tem ousadia. Você também tem ousadia, quer dizer, a reação em relação ao inimigo. Para nós é chamado poder e autoridade. Elias se aproximava porque tinha autoridade. Ele também é chamado ousadia. E Abraão, Deus lhe chamou. Ele tem aquela autoridade. Jamais vou guardar filho no lugar da palavra de Deus. Quando o inimigo tem a sua ousadia, você tem que revestir a autoridade. Tem que se aproximar pela fé. Se tu se aproximar pela fé, qual é a coisa que tu vai beneficiar? É triunfo. Amém. Quando o inimigo está se aproximando com suas forças, Il faut s'approcher par la foi. você tem que se Il faut aproximar com a affronter fé. l'ennemi par la foi. Tem que lhe Vous enfrentar allez pela autorité, vous fé. allez pouvoir. Ter autoridade e poder. Vous allez mollo. Aí tu será Eloko batei vencedor. biso yango. A coisa que nos pregaram. Ngai mingi prophétie eza na définition. Eu muito a professora está Balobi triompher, se remporter avec une victoire éclatante. Quer dizer triunfar, é ter uma Allez, vitória. mano, papa Tonia. Triompher, se remporter avec une victoire éclatante.
Triunfar e remportar, ou levar a vitória. Colomba ya PTT. Não é vencer com não. Esse é o bata malu. Não é escondido, não. Não é falar nas pessoas africanas vencer. Não. Alobi triompher. Triunfar Se remporter. E remportar avec une victoire éclatante. com uma vitória à vista. Amém. 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 Só que o longo foi essa nini. Se você vencer aquilo, fará o quê? Aquele barulho, tem que haver o barulho. Não, porque ele venceu. Você não falará. Mas a vitória em si, que vai fazer o quê? Que irá falar, que tem que dar barulho. Vitória eclatante. A vitória esclarecida, quer dizer, visto. Não é do próprio. Segundo 1 de Samuel 18, estão a mostrar o triunfo. O Saul matou, mas matou somente 1000. Mas Davi, 10.000. Com cabeça da Golias, cortou. Não fizeram. Onde é que ele matou 10.000? Então, onde a cabeça de Golias? 1 Samuel 17, no versículo 54, Davi, ele cortou a cabeça de Golias, que faz temer Israel. Ele veio com aquilo até no templo. As pessoas viram ou não? Ele pegou todas as armas de Golias, trouxe até em casa dele. Aquele triunfo visto. Com a cabeça do Golias que viu. Como é que você que ainda não trouxe a cabeça do Golias, você vai dizer que eu estou a triunfar? Eu estou a vencer. Eu não sou como você. Não. A pessoa que está triunfando, nós estamos aqui ainda debaixo da cadeira, estamos a andar, gatinhar, cair. Deus me segura, estamos a vencer. Tem que haver a cabeça de Golias. Você vir com aquele aqui no templo, a arma de Golias tem que trazer. Será que a tua vitória é vista? Será que você tem uma vitória vista? Aí no Jesus Cristo disse, coloca a pedra, senão falará. Essa é mentiroso. Mas se você vê no Mateus 28, versículo 6, você vai ouvir que vinde ver. Amém. Lhe chamaram de mentiroso. Disseram que ele vai ressuscitar, tem que colocar guarda. Senão a nossa vergonha será mais. Porque nós não acreditamos nele, que ele era o Deus. Que possam colocar a pedra. Para chamar aquilo uma vitória vista, tem que te encontrar no sepulcro. O sepulcro vazio. O sepulcro está vazio. No Mateus 28, vinde ver. Onde que lhe colocaram? O sepulcro é vazio. A Bíblia diz, pagaram o dinheiro para eles calar a boca, para as pessoas não saberem. Enquanto que eles estavam mandando calar a boca, aí a mensagem de Jesus Cristo fazia o quê? A mensagem de Jesus Cristo fazia o quê? O que nós estamos a falar não é a mensagem de Jesus Cristo. É a vitória vista. Jesus Cristo saiu comigo, vitorioso e grandioso. Ele quebrou com força. Ele é o verdadeiro ressuscitado. Alegra-se. Alegra-se. Aleluia. Alegra-se. Tem que haver um triunfo ou a vitória
pista. yo basala nini yo? Onde que te colocaram, onde que Soki baloka yo. mas se te enfeitiçaram. Baloka yo paralise. Enfeitiçaram a paralisia. Nkolo moko temena munoko Yesu. Nem um dia imaginavam que Jesus Cristo é o vencedor. É mentiroso. Lobi kona na solo na petite sœur na ngai. Antes eu conversar com minha irmã menor, ele disse, essa foi o Deus Jesus. Nzambe aza juste. O Deus é justo e fiel. Baloki nga loboko. Me enfeitiçaram Abi a ata mão. soutien ya pamba na baolika te. Mesmo o sutiã não conseguia lavar. Se fazer não Kolamba conseguia. na okoka te. Mesmo Obandia cozinhar não conseguia. okina na misapi. Até os Mwasi dedos. mobima be elamba ya mobali ya kosukola te. Uma mulher, mesmo a roupa do marido não conseguia lavar. Eloko babengi fere pa na ngabo simba. O que é chamado de ferro eu não conseguia Eloko pegar. babengi fere na simba. O que é chamado de ferro eu não conseguia pegar. Eu disse Menzambe não, oyo. mas este Deus Soki na simbi biki. bastava pegar a lapiseira, Ata journée mobile. mesmo todo dia. Oh, amen. Amém. Soki nazokoma. Se eu tivesse a escrever, Paralysie ezake. a paralisia não encoxa, não aparece. Muna 2 jours, 3 jours nazokoka. As pessoas que me viram 2 e 3 dias e não conseguiam. Nasali de 3 jours nazokoka kolia te. Eu fiz 2 e 3 dias e não conseguia comer qualquer Pasi coisa. makasi. Muita dor. Lobi papa ele se prema kakasi. Ontem o pai me disse, você descansa aí. Na lobi problème na ngai ezabo. Eu lhe disse, o meu problema é Soki esse. naza na msala ya nzambe. Se eu tenho a obra de Soki Deus, naza debout. se eu estou de pé, Ata toute la journée. mesmo todo dia, Ata secousse na nzoto na oyote. não vou sentir nada no meu corpo. Soki nasilisi kaka msala. Bastava eu acabar esta obra, Dor a dor ebandi. começa. Era aqui se vale a pena nem. Que significa o quê? Vale a pena o quê? Essa pode. É um código Era aqui se pôr na Nzambe. que significa para Deus triunfar. O inimigo me feitiçou. Nzambe aluki pelo lenga ya gorele. Mas Deus procurou maneira para me Na levantar. ele se na mimi sala Eu lhe disse, essa obra me dá muito dinheiro. Eu lhe disse, me dá muito dinheiro. Diretamente eles vão compensar o bom. Diretamente está a compensar a mão que não trabalha. Está a me seguir. O triunfo é amor. Triunfar este. Oh, mutu abota kate. Essa pessoa não nasce. Saka mbongo na mbongo. Somente o dinheiro, o dinheiro. Mara lobi Eu aposi disse, Nzambe azaji. é mentiroso. Aí Deus ele é mutu fiel. azana mwana te. Ele sabe que So ya essa pesi pessoa não mbongo na tem ye. filho. Se eu lhe Dama dar zo dinheiro, konte mbongo na ye. Stress esa ni. enquanto ele começar a contar o dinheiro dele, esquece de Esa mundu kite. não é arma, Oh, ela arma te. arma. Eu beta bute. não vai dar Mutu bom. oyo solo azana mbongo na ye no boti. Se você tem dinheiro, mas não nascer, não vai ver filhos. Nami Nzambe azajiste. Eu disse, Deus é justo. Nzambe triunfaka na Deus Nzambe. triunfa. Com Deus, Na Nzambe ko triunfe. Deus você irá triunfar. Nzambe azajiste. Deus é justo. Loboko esalaka te me A apesi mão que não mosala. trabalha, mas deu a obra. Wana namoni bato osukola bilanga na Eu vi as pessoas de limpar a casa e lavar a roupa. Eu me encontrei. Estão vendo vocês? eza compensation ya Nzambe. É uma compaixão de Deus. Compenser loboko oyo. De recompensa essa mão que não Est-ce que trabalha. bozona nanga? Se ko paralyser ko primer lisusu te. A paralisia jamais vai trabalhar. Eu primer loboko esalaka eloko te. Essa mão não faz Ote nada. modiri nakufa na ngai te. Posso morrer. Nakufa te. Não morre. Bonzambe A divindade eza triomphe. é um triunfo. Okolonga. Você irá vencer. Soki bakwesi batie libanga na ngambo te. Se colocar a pedra no lado, Polelaka kaka. para você somente chorar. Mais soki okoti na bonzambe. Mas se você mergulhar na divindade, Nzambe akopesela yo mbongo ngambo wana. Deus irá dar o dinheiro no outro lado. Est-ce que bozolanda? Vão me seguir. Ata baoyo baseka yo. Mesmo essas pessoas que Tango bazosenga yo riram mbongo e yo. você não nasce, quando estão te pedir dinheiro, o que você Mbongo irá na ngai dizer? yango nde mwana na ngai. O meu dinheiro é meu filho. Okateli ngai ngala me yo tango okatela. Você vai cortar palavras. Balobi
Para você dizer que você triunfa, você tem que pegar a cabeça do Goliat na mão. Você ainda não conseguiu, você já está dizendo, ah, nós somos do Peniel, nós somos do Você tem que chamar o Saul, o David, matou 10 mil. Levar uma vantagem em qualquer pessoa, o triunfo. Não é. Ah, eu tenho a vantagem. Eu quero este homem porque tem dinheiro. Eu venci. Eu consegui uma mulher ou um homem que tem dinheiro. É uma forma também de triunfar, mas nunca realidade. Prova ainda este dinheiro, se não vão te seguir. Eu chulei este homem, essa mulher. O outro te deu dinheiro, você somente gosta de dinheiro e eu comprar, porque você tira 500 mil, você está dizendo que vai levar umas vantagens em qualquer pessoa. Ah, se me mandarem comprar umas coisas, eu beneficio de qualquer coisa. Remportar uma vitória nas vantagens numa pessoa, numa mulher ou homem. Você começa a ver. Como é que você tem levado? Compra o outro sabe que é 12 mil. Você vai encontrar que só darão 8 mil. Em vez de dar o resto, você pode auxiliar. Cada vez que eu vou comprar as coisas das pessoas, eu fico com qualquer coisa, eu triunfo. Mas o dia que você vai cair, com todo o capital irá. Essas vantagens que você tem a adquirir em cima do outro, você leva. Ah, o dia não, eu estou a triunfar. O dia que você irá cair com todo o teu capital. Às vezes você se pergunta, o meu capital como cai? Você ganha o capital em cima dos outros. Se você fazer assim, o Deus é soberano mesmo. As pessoas que comem dízimo, outros pegam o dízimo e dão como dom. Disseram, você está levando uma vantagem no outro. Mas esse triunfo que estamos a pregar aqui é enorme de Jesus Cristo. Irá vencer desde que eu recebi Jesus Cristo. Eu agora venço. Porque ele que está lutando no teu lugar. Mas no provérbio 23 até 14, nem o sono, para que você não torne pobre. Você não dorme. Você não soneca. Senão tornarás pobre. Você quer triunfar? Não pode gostar o sono, ou mulher casada, jovem. Não pode gostar o sono, senão você tornará pobre. Você quer vencer? Queres vencer? Abre os olhos. E você irá encher do pão. Nos pregaram ousadia, você tem que ter visto, tem que erguer o visto, tem que olhar e ver. Você quer triunfar, você tem que olhar e ver. Estamos nas igrejas, temos doutrinas. Será que qualquer lugar estão a pregar o Jesus Cristo, Senhor Salvador? O pregador diz, você nunca deixou a tua doutrina. Você se deixa levar no todo uma igreja. É verdade, será que é igreja para a tua salvação? Disseram tem que abrir os olhos. Você encherá do pão. Mas se és uma pessoa que dorme, nem um dia que você irá triunfar. O triunfo que vocês falam que estou a vencer, no provérbio 20, 14 disseram, mal, a naída dele, ele se felicita. Que significa vocês compram mais. Este negócio compra assim. Se você diz não, nós nunca compramos assim. Quando você está a sair, eu lhe menti. Disseram, esse tipo de triunfo não é um triunfo. Esse diz, não, esse não sabe vender.
às vezes eu minto. Se eu dividir esse bacio, você irá de triunfar. Você sabe muito bem o que você está fazendo. É por isso essas pessoas que eu tenho vendido roupa, os coceiras estão aqui. Eu tenho perguntado, esse vestido é quanto? Ah, mas você também é 2.000 euros. Eu tenho dito o seguinte, se este feiticeiro do meu negócio, vocês estão me mentindo. Eu lhes pergunto, esse aqui é de quanto? Ah, mas vou dar 500. Mesmo você próprio, esse aqui é de 500? Esse aqui é quanto? Esse é 2.000. É mentira. Já me disseram. Vocês compram aqui com 3.000. Ah, mas não vou te vender. Te mentir. É verdade com 3.000. Mas quando você está a comprar barato, você está vendo, ah, estou a triunfar. Mas Deus disse, esse tipo de triunfo não é este. Tem pessoas aqui que não sabem comprar. Ah, é verdade. É um tipo de mesmo pessoas aqui a vender. Vocês querem mentir. Quem é? Quem é que não sabe comprar? Não é aqui onde vocês estão na cidade. A pessoa já fechou o negócio dele. Você quer que ele coloque 2 e 3. Levanta o dedo. Eu estou a passar. Não discuta mais, posso discutir. Ah, sem discutir, você somente vai lutar. E gostam de discutir. Vou explicar bem. Como é que segue. Como que pode te colocar no sepulcro? Vão colocar uma pedra grande, colocaram guardas. Vão te encontrar e você vencer. Você triunfa. Disseram o que vos amara no sepulcro. Quando vocês têm que comprar, você diz, não, você não está vender. Você não sabe vender. Aqui, eu mesmo roupa tem me roubado. Vocês não. É verdade, me mente. O outro vendeu, roubou. Estamos aí a conversar na sala. Eu abri. Vinham de oração de noite. Eu abri tudo. De manhã, começaram a escolher. O outro pegou o saco vivo e colocou no cesto. Aí, na oração, ele ia. Bastava sair e ia para a oração. Eu disse a mãe que roubaram. Eu disse sim, eu sei. Por que vocês não tinham? Desde que te enterraram. Porque vocês não sabem comprar. Em todo domingo. Vocês venderam. A Bíblia diz, à medida que você está que querem te colocar, não coloca também para o outro. Agora, disseram quando você compra. É por isso que vocês estão se enterando. Ah, eu tenho muito dinheiro. O capitão tinha. Vocês compram mais. Não tem como você triunfar. Se colocar a pedra, isso irá te amarrar, porque aqui tem sentido. Aqui é inocência. Tem que te encontrar inocente para você triunfar. Mas quando você é culpado, você não irá vencer. É por isso que disseram, esses que fazem, você bem sabe vender assim. Ah, mãe, aumenta mais. Disseram, nem um dia que você irá sair do sepulcro. É por isso que eu pergunto, quem é que compra mais? Como me fiz? Levante dele. Como é que você está comprando? Estamos aí com profecia. Esse aqui é pequeno. Mas você próprio sabe que é assim. O outro. Ontem fui no Calimba 2 comprar. Calma, olha, calma. Ontem eu fui no Calimba 2 comprar rama
Eu compro muito num lado, mas fui no outro lado. Eu entendi que ontem descobri que no outro lado eles metem um pacote muito pequeno em relação onde eu fui ontem. Eu olhei e disse, não, essa rama aqui é pequeno, aí é muito. Eu estava para registrar e eu disse, não, vou comprar. Mesmo que é pouco, vou comprar. Também estava murmurando. Como é que você tem comprado? Eu mesmo, Deus sabe, eu não sei escolher. Tudo eu compro. Ah, porque aqui meteram muito, mesmo com roupa, não sei. Mima, como é que você tem comprado? Numa armazém se vende numa roupa 2.000, eu vou esperar até arear com isso. Areia. Não, mas eu não encontro coisas esse não é pecado, eu acho. Cosa faz com que a pessoa não triunfar. Ele fala o que vou ganhar. Como não vou ganhar nada, eu sou obrigado a fazer tudo. Nenhuma mulher vai roubar o marido se soubesse que é nosso dinheiro, a mulher não vai roubar. Mas se na cabeça é o que vou ganhar, Marcos 10, 28, o Pedro lhe perguntou a Jesus, o que nós iremos ganhar, não deixamos tudo. Ele disse, se é verdade, vocês deixaram para mim eu vos darei mais de 100 vezes aquilo que vocês e a vida eterna. Cada um na cabeça dele, o que quando você está dizendo o que ignorar está a sair da santificação. E o ignorante não sabe o que vou ganhar. O que a divindade pode lhe pagar. Malaquias 3,14 diz o que iremos ganhar se nós cuidar ou andar na lei de Deus. Vocês irão ser meus filhos, mas a pessoa não está entendendo. Por que você não está triunfando? Porque você tem perguntas. Você sai na santificação em relação das perguntas o que vou ganhar. É por isso as pessoas que contam o dinheiro da oferta por que você não vence? Porque você pergunta o que irá ganhar. Quando você começa a esse tipo de pergunta, a mulher casada não irá fazer mais um bom trabalho. O marido também não irá fazer um bom mesmo com Deus na igreja. Se você dizer o que irei ganhar, não um dia que você irá triunfar, você vai roubar a oferta. Teu filho roubaram a oferta dos padres. O Deus disse, não, eu proclamei assim, meti $100. Eu não ouvi coisa de $100. Padre chamou a pessoa que conta o dinheiro. Aqueles que contam o dinheiro. A pessoa disse que colocou $100. Ah, nós somos orou para eles, eles resistiram. Não triunfa porque na cabeça você tem pergunta. És inocente com Cristo, vocês me mataram por inocente. Mentira, eu irei sair mesmo com os guardas. O dinheiro que vocês estão a roubar, vocês conhecem a cor? Vocês conhecem a cor do dinheiro do homem? Nós tratamos outro aqui no As moedas, afinal,
o marido coloca a gaveta, a mulher quando fica, não está a roubar, mas deixe-me tirar os 50, deixe-me tirar qualquer coisa para comprar no júbilo aqui. Esta mulher está aqui, porque eles vieram a passar aqui. O marido tem a gaveta dele aberta. Esse que está colocando a armadilha, mulher mesmo vender, vai triunfar, se cair, vai cair. Deus teve misericórdia. Deus disse, ele coloca a mão na moeda do homem onde que ele deixa. Está sabendo por que você não triunfa? Porque você tinha pegado a bastante tempo. Quando te tiraram, colocaram a pedra, é por isso que você tornou o que você é. Tem outras mulheres colocaram armadilha nos homens. Quando você vai se juntar com outro homem, você vai se bloquear. Você não irá triunfar. O triunfo é em relação da inocência. Se és inocente, mesmo colocar a pedra, você irá de sair. Mesmo colocar guardas, você vai fazer o quê? Mas se és culpado, você vai fazer como... Deixe-me mexer. Você irá receber a parte dos irmãos. Essa é a pregação forte. Você vai vencer Golias se és inocente. Se não tens a dignidade, vão te enterrar. Será que tem pessoas que lhe enterraram a obra, o trabalho estava lhe enterraram, não está conseguindo sair? Esse é o dia, hoje é o dia favorável. É a mana que disseram o triunfo por baixo da terra, segundo Eclesiastes 6. Mesmo que Deus te conceda toda a riqueza, Ele próprio Deus, então te dizer, você tem que procurar o Cristo ser o teu Senhor. Eclesiastes 6, 2. Aí estamos na definição. O pregador diz, tirar a vanidade sobre alguém. Eclesiastes 6, 2. Mesmo Deus te dá a riqueza, os bens, a glória. Tudo é vaidade. Não o dia que você irá morrer, os estrangeiros vão se alegrar daquilo. Deixa procurar o triunfo naquilo que é vaidade. Não me veja assim. Você não me veja assim. Você triunfa. Eu tenho que lhe ofender para lhe calar a boca. Desde que você ofendeu aquela pessoa que nunca mexeu mais. Disseram é vaidade. As pessoas que se zangam. Ah, se eu não se zangar com meu marido, vai brincar comigo. Disseram é vaidade. Deixa a vaidade, o triunfo da vaidade. Eu lhe venci, não? Desde que eu lhe ofendi, ele nunca mexeu mais. Desde que eu lhe falei mais. Ah, por acaso comigo você é assim. Desde aquele que eu lhe falei, eu triunfo também. Estamos seguindo. Vocês calam a boca dos meus pais. Eu vou ficar grávida para me dar naquele casamento. Para você venceu os teus pés. Esse tipo de vencer não é vencer. Como é que você triunfa? Com divinidade? Ou você triunfa com o teu jeito, com vaidade? Ignorante. No 1 Coríntios 15, 54. C. Até 57. O último triunfo não é por acaso que você quer. O querer e fazer vem de Deus. Mas o primeiro triunfo diz amor, o último triunfo que estamos espera, você vai dar o último amor, o vitória que estamos espera.
1 Corinthiens 1 15, Coríntios 15, 54 C, 54, parte C, kino na 57. até 57. Balobi triomphe oyo biso tozozela. Disseram o triunfo que nós estamos à espera. Aquelas pessoas que mentem, jamais vão mentir. As pessoas que fecham a boca das outras pessoas, que procuram vaidade, jamais irão Eza na procurar. triomphe ya suka. Tem um Oyo tokokana na mestre na biso último Kristo. triunfo que vai se lidar com o nosso Mestre Cristo. É o último dia. A morte. A été englouti dans la victoire. Amen. A morte é vitória. vitória. Que se nós morremos, devemos ressuscitar. Mort. A morte Ezala englouti na que victoire. seja engolido na vitória. Cristo englouti. O Jesus Cristo engoliu a morte. Alors, Ele venceu. balobi boya kotala Disseram, vinde ver onde é que ele dormiu. azate. Já não está. Mort englouti na A victoire. morte engolido na vitória. Ah, não, Biso para eu não falar. tô O que nós estamos à espera é este. Será que eu irei de ressuscitar? Est-ce que na você? Será que irei de ressuscitar? Na verset 25, No 55. versículo 55. Oh mort, où est Oh, ta amor, victoire? onde está a tua Wana mutu vitória? aceite. Aí a pessoa já ressuscitou. Wana mkolo ya suka na Aí santa no trompete. último Oluka dia, na triomfe de la trombeta, longue. Ngana longa ah, na não, bango. eu vi isso, eu vi isso. Eu sou a mina longue. Ah, Daí nós bien na discutimos longue. isso. Victoire biso ba chrétien A tozo. vitória, nós cristãos que estamos à espera, Essa victoire awa na cena moyo. não é a vitória aqui por baixo da terra. Essa aqui são preparativos que nós estamos a fazer para Mais vencer. vraie victoire. Mas a verdadeira Oh vitória, mort, wana a kufa morte, moyo na a morte está aí Où est dormindo. ta victoire? Onde está a tua vitória? Você pensava que se me matar, que você vai se Oh melhorar. mort, où est Cada ton vez eu vision? ressuscito. Oh, morte, Kojuba onde lobi que? kufa oyo ndenge esalaka biso mito akufi. Ah, se a pessoa morrer. Ah, essa morte. Ndenge toyokaka pasi wana na Do jeito que motema. nós sentimos dor Kufa no ezalaka coração. pasi yango A ava morte é mutu uma akufa dor antes da azalaka pessoa agite. morrer. Ah, Balobi fica mokolo agitado. yango Disseram na bato oyo naquele barecevoir dia, Kristo nas wana pessoas que Seigneur receberam Jesus Cristo como Mas Senhor ela e Salvador, triunfante. são Balobi triunfantes. ete kufa. Irão falar, Oyo morte, tumanjube. você, Ata ukomanga na accident. mesmo que você me matou com o acidente, mesmo Ata com na a corrente malade. de energia, mesmo com a doença, Wapi nzumbe na ye. onde é que estás? Osuite. Amen. Amém. Esuite. Ah, não doeu. Na balongi. Nos Kufa vencedores, ekoduete. a morte não irá doer. Est-ce que koduere yo te? Será que não vai te Père doer? Abraham. Pai de Abraão, Mon fils, son filho meu, lembra-te. temps favorable à O concourir. tempo favorável do crucificar a morte é este. E quando você está a ouvir esta palavra, não é Jocelyn atrás. Ah, já por onde que você gosta. Ah, que possam te aprender. Não é isto. Estás a ouvir? A tua vida, o teu vencer. Não é que Jean Paul voltar em casa. Não. Até tu irás, até conseguir dizer a morte, onde é que está a tua foto? Tudo isso é para levar a morte. Estou tudo isso que você está vendo na vida é para te levar aonde? Mas a palavra de Deus é para te levar aonde? São duas coisas que você tem que escolher. Les guillons de la mort, c'est le péché. A flecha que a morte leva é o pecado. Se és a pessoa que tem pecado, é este o poder. Mas a graça seja render a Deus e nos conceda a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória se dá em Deus. Em nome de Jesus Cristo. O triunfo é Deus que dá. Ah, você não pode dizer que eu venci. Ninguém pode dizer que eu venci. É Deus que vai te dizer que você venceu. Porque você tem vencido todos os dias, mas é zero na vida. Você tem que escapar na morte. A vitória, triunfo é igual a ganhar mais. Ganhar mais. Ganhar mais que todas as coisas que você irá encontrar aqui. O que você irá ganhar a vida inteira?
É por isso no Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. A Bíblia nos diz. Il a effacé l'acte dont les ordonnances d'éléments. Você não pode dizer que eu sou triunfo. Tem pessoa que coloca, levanta-te, levanta-te. Não pode dizer que eu preciso. Mas tem uma pessoa que faz você. É Deus no caminho de Jesus. O que ele tem feito para você Il a effacé vencer? l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Balobi. Disseram, longo. essa pessoa que nos concedeu a vitória, A effacé. ele apagou Oyo bakoma pona yo. o que foi escrito para ti. Ngai tango balobi na paralisia. Eu, quando me feitiçaram a paralisia, 3 ans loboko boy. 3 anos, a mão assim. Soki nakenda na medi, Se eu ir na Namíbia, bapesi nga kisi ya emo. vai me dar remédio de um mês. Loboko ebande osala bo. A mão fazia o seguinte: Soki kisi esili. se o remédio acabar, Ngai oblige kozonga na nami. eu sou obrigado de voltar para Ngai Namíbia. wana Eu aí, nazala na passport te eu não tinha o bilhete, 7 jours. Il faut nem 7 jours. passaporte. Tem que, Il faut 7 jours na Namibie. tem que fazer 7 dias na Namíbia Kozonga. para você Soki voltar. ezali un mois. Se fazer um mês, Loboko ebande kozonga. a mão começa a voltar. Il faut ozo kisi ya un mois un mois. O remédio do mês, Mofuta kaka tike. você vai Okende na fazer Bibi. transporte para ir na Ifona Namíbia. mutu na ngambo na ngai. No caminho, no táxi, tem que haver alguém ao meu lado. Mama sentisi nzambe apambola. A mão sentisse que Deus te Ye babanda abençoe. bamema ngai. Ele que me levava. Aza oblige kozala na ngambo na ngai. Ele é obrigado de estar ao Kimo meu lado. ezosala te mokongo ezosala Porque te. o pescoço não estava a trabalhar. Soki Nem por bapesi um. yo kisi esali boye. Se te dar o remédio, vai fazer isso. Se o Tala remédio acabar, ordonnance nini bakoma mpona. Wana ordonnance. começa a ver. Elakisi mokolo moko te na kotelema. Significa dizer, nem um dia que eu vou me levantar, Mokolo moko te na kotambola. nem um dia que eu vou Mokolo andar, moko te na kosimba. nem um dia que Na eu vou ye pegar, nasala 4 segurar. jours naliaka te. Eu passava 4 dias de Loboko segurar. esimbaka eloko te. Esta mão não segurava nada. Ekosimba eloko te. Não vai segurar Pas nada, même biko oyo. nem pelo menos lapiseira. Omisapi eza boye, eza Porque mabe. os dedos são assim, ficam assim. Okosangisa boye. Não pode se juntar assim. Okosimba eloko na gauche te. Não, você não pode pegar segurar uma coisa na esquerda. Toda dor vinha aqui. Eza ordonnance. É Oyo ezalaki kokondane uma ngai. receita que me condenava, Oyo ezali kosubsiste. que existia, Ezali kosubsiste. que existia hoje, Ezali kosubsiste. que existia, Nazala kaka boye. eu ficava sempre assim. Soki nazwi kombo, Se eu pegar a vassoura nasala ata boye. para fazer pelo menos isto, Vertige. é vertigem. Soki eloko eza pene na sima. Se é uma coisa que está ao lado, eu vou segurar. Bana bakobenga papa ekotala Os maladi oyo filhos- ekweyisaka mama ekweyisa. Os filhos vão chamar o pai. Pai, veja a doença que faz cair a mãe, lhe fez cair. Wana ezalaki ordonnance. Aí isso era uma receita. Eza receita moko. Eza ordonnance. É uma receita Oyo ezalaki kokondane que me ngai. condenava, Ezalaki kosubsiste que existia contre ngai. contra mim. Nzambe akuwa yango. O Deus crucificou aquilo. Esi kozolanda Estamos seguindo. tokende epata moloko. Nós fomos no pastor Tambulucoque pela primeira vez. O Johnson me levou aí, na prenda. Mwasi oyo. Ah, esta mulher me viu na porta. Mwasi oyo moto monene. Ah, essa mulher, uma pessoa grande, não sabe. Os tios dele lhe feitiçaram no braço para ele não fazer Ta nada. mosusu yo mpe basi bakondana. Talvez você Mas também passaram fosse já condenado. actos. Já fizeram Oyo uma baordonnance eza wana. ordenança. Acte Uma- eza kokomba. Mais eloko oyo baordonne É um wana. escrito, Eza decreto, exato. akobika te. Ah, não vai, Wana receita ne. não vai Elakisi segurar. mutu nyonso oyo Um atali. decreto. Qualquer pessoa que vai ler aquele decreto, vai morrer. Ah, esse aqui não vai melhorar. Ah, esse aqui não vai casar. Ah, esse aqui não vai segurar. Ah, esse aqui não vai Oyo vender. akokolisa te. Ah, esse aqui não vai fazer Yangai crescer. ezalaki ya kokomba. Eu era Mais maître. escrita, mas o mestre, Yango balobi la victoire c'est é bon. por isso disseram a vitória é On dada. approprié É victoire dada. te. Você Você não longue pode- déjà. Eu já venci. Te balobi. Não.
Il a effacé. Ele apagou. É ele que apaga. Se eu effacer, eu vou Se apagar, você vai começar a andar. Est-ce que acte não subsister? Será que o teu decreto ainda está ou apagaram? Cada um sabe. O Angélico, o teu decreto, será que foi apagado ou ainda existe? A coisa que te condena não é porque está contra ti, está contra ti. Cada lugar que você vê, este aqui é condenado. O decreto, você está andando com o decreto aqui na testa. Esse aqui não vai melhorar, esse aqui não vai segurar. Amado irmão, eu também. O decreto que me condenava, que existia, mas eu clamei a Deus. Ele apagou. O ato que me condenava e que existia, ele crucificou. A Bíblia diz, ele tirou o que te dominava. O que está te dominar na tua vida segundo você? Et les autorités, o que está em cima de ti. et les a livrés publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Triomphe, O triunfo é em nome de Jesus Cristo. Será que você pode entrar na reflexão? Tem um decreto que fizeram. Será que está escrito na rocha ou na terra ou aqui? Estou vos levar na reflexão para vocês entrarem na reflexão. Eu nasci aquele caçula. Eu estava com a pessoa em casa. Ele estava varendo. O lombriga da criança caiu. Eu lhe chamei na janela. Pega essa lombriga. Eu estava para lhe dar a mão. Deus logo me disse para ele. Deus me disse, não, ele tem mão coração. Se você lhe dar, o dia que ele vai fazer coisa, ele vai dizer que não sou eu que detei o teu umbigo. Eu disse, não, pode deixar. Ele não entendeu o que eu estava fazendo. Aquele é o umbigo. Eu que detei, eu que te fiz crescer, eu que te fiz estudar, eu que te casei, eu que te fiz, eu que paguei o dinheiro do hospital. Veja os decretos que está. Será que você conhece? Aquele que está a existir. Tem uma pessoa que escreveu um decreto, lançou como uma receita. Todas as pessoas, quando tiver saber, é o que fiz para ele. Mas este Cristo que nós estamos a pregar, que ressuscitou, triunfante, ele pegou todos aqueles que lhe recebem. Todo este decreto, ele triunfa. Amém. Quando está saindo do sepulcro, todos aqueles que lhe receberam, ele triunfou com todos os atos deles. A ressurreição é a ressurreição de todos aqueles. Será que fecha os olhos? Você pode entender que tem um decreto que está ainda existindo, que está me condenando. Eu estou na condenação. Tem um decreto que está existindo na minha vida. Será que você pode chorar a Deus? É que esse decreto está existindo. Tem um ato que a família tinha feito. Tem um ato que as pessoas tinham feito. Começa a orar. Começa a orar. O que está te condenando? Essa é a igreja da cruz. A misericórdia está derramada em nome de Jesus Cristo.